Convido agora a diretora social, Ana Maria Bertelli, para presidir a mesa do resumo de lutas sindicais. E ainda os diretores, Rui Viana, Ronaldo Ribeiro, Felipe Galego, Tatiana Borges, Theo Leles Nardelli. Com a palavra, Ana Maria. Gente, boa tarde. Agora a gente vai abrir a última mesa do nosso evento, e para isso eu queria também chamar o Tiago Rodarte, do DIEESE, por favor. Tira aqui para ele sentar. Eu queria dar um recado aí para as assistentes sociais. Nós vamos fazer a reunião às 18 horas aqui no camarim, tá? Vocês dão a volta por fora e a gente se encontra lá. Bem, para fazer a apresentação do resumo de lutas, eu vou passar a palavra para o Eduardo, para que ele faça a apresentação do resumo. Falei. Apresentação. Pessoal, então, retomando aqui a última mesa, de acordo com a nossa programação, nós teremos um coffee break 16h30. Então, a gente está um pouquinho aí atrasado, 16h13 agora. A gente tem 17 minutos. Mas essa é a notícia ruim. A notícia boa tem duas. É que depois do coffee break, a gente vai ter atividade cultural e sorteios aí de uns brindes bem legais aí para vocês. E a segunda notícia boa é que a gente já deu bastante spoiler aqui da nossa luta sindical, né, na homenagem, no resumo de lutas jurídicas. Então, a gente vai conseguir fazer aqui uma apresentação mais rápida. Quem tiver inscrições, já pode ir trazendo para a mesa aqui, entregar o crachá e entregar aqui para as nossas funcionárias e passar para a Ana. Então, vamos lá. Resumo de lutas sindicais, gestão 22-25. Primeiro ponto, database. Database. A database é uma luta permanente do Sejusmig, né? Claro, né? O Wagner falou que a gente tem que lutar também por reajuste real, mas database é algo que está garantido na lei, né, Tiago? A lei 18.909, e é uma luta permanente do Sejusmig o respeito à database, porque isso já foi pior. Em anos anteriores, nós tivemos recomposições abaixo da inflação. Então, 2018, 2019, 20, 21 e agora 22, database no índice do IPCA. Então, só rememorando aqui, 20, 21, foi concedido o índice completo da perda inflacionária em 9,32, foi implementado no contra-cheque e o retroativo foi pago em 2 parcelas. A database 2022, também a reposição da perda inflacionária está prevista no PL 4037/2022, que está tramitando na Assembleia Legislativa. Eu estou com o PL aqui em mãos, gerou muitas dúvidas. Eu só não vou pegar aqui, que a gente vai perder tempo. Mas as informações essenciais a gente tem. Então, o 4037 ele faz a correção da inflação verificada de 1º de maio de 21 a 30 de abril de 22 em 12,13%. Então, é um valor significativo. E ele faz uma correção de uma luta histórica do Sejusmig, que é pagar os 33% pelas 2 horas a mais por todos os cargos em comissão. Então, gerente de secretaria, gerente de contadoria, assessores, os assessores aí, independentes, é recrutamento amplo, limitado, vão receber os 33% pela tabela de 8 horas. Isso é uma luta antiga do Sejusmig, nós já judicializamos. Isso há anos, foi falado ontem aqui no resumo de lutas jurídicas, nos processos que ficaram conhecidos como os 33%. Aí veio algumas dúvidas. Eduardo, eu sou técnico, eu fiz o concurso para técnico e lá a lei está excetuando. Não. Vamos lá. O Tribunal de Justiça vai cumprir, vai corrigir essa injustiça, mas em razão de questões orçamentárias, que a gente até confirmou com o DIEESE, vai ser concedido escalonado em 2 parcelas. Então, primeiro vem lá na lei falando, tabela de 6 horas, X, tabela de 8 horas, 2X. Por que tem aquela tabela de 8 horas? Porque nós temos servidores, são 54 servidores que tomaram posse no concurso com a jornada de 8 horas e não migraram para a jornada de 6 quando foi oportunizado pelo tribunal. Então, eles trabalham 8 e recebem por 8. Agora, os cargos em comissão trabalham 8 e recebem 6. Então, essa injustiça está sendo corrigida. Em razão de questões orçamentárias, vai ser em 2 parcelas. Uma parte
vai ser retroativa a 1º de maio de 22. E a outra parte, a partir de 1º de janeiro de 24. Então, quando chegar em 1º de janeiro de 24, todo cargo em comissão, gerente de secretaria, gerente de contadoria, estará recebendo os 33% pelas 2 horas a mais. É claro que nós estamos falando de um projeto de lei que precisa ser aprovado. Os assessores, eu falei, que estão contemplados. Próximo, auxílios, transporte, saúde e alimentação. Saúde, transporte e alimentação foram reajustados em 2022 pela inflação. Mas, no finalzinho do ano aqui, a gente pediu a recomposição na mesa de negociações. O TJ informou que já tinha sido... Já tinha havido a recomposição em 2022, que aí, logo, quando iniciar 2023, a gente vai requerer a nova recomposição. E uma grande luta nossa é a retirada da trava dos auxílios saúde e transporte. O que acontece? O tribunal mandou o projeto de lei dos auxílios saúde e transporte. À época eram valores baixos, e ainda hoje o é. E nós ali, olha, a gente tem que conquistar o direito, depois que a gente conquistar o direito, a gente luta por ampliar, melhorar esses valores. Aí veio uma emenda do sargento Rodrigues e vinculou o reajuste à inflação. Então, hoje está engessado, né? É uma trava que só permite ao Tribunal de Justiça, a gente sabe que o poder público só pode fazer aquilo que está previsto em lei, diferentemente do particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Então, o TJ só pode fazer o que está previsto em lei. E a lei diz, só pode recompor perda inflacionária. Então, a gente precisa de mudar isso. Conseguimos, na mesa de negociações, o compromisso do TJ de enviar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa para retirar as travas. A partir do momento que retirou a trava, aí nós vamos negociar, não mais tendo em vista, partindo do ponto de vista de inflação, mas da possibilidade financeira do tribunal. E aí o Tiago pode até falar um pouquinho de qual fundo que sai isso, se esse fundo está superavitário ou não. Aí daqui a pouquinho a gente passa a palavra para o Tiago. Verbas indenizatórias. Teve também um reajuste importante, aí a pauta comum do Sejusmig e do Sindojus, né? Quando se reajusta verbas indenizatórias, afeta o oficial de justiça, que também é nosso filiado, afeta também o comissário da infância e da juventude, o assistente social, o psicólogo. Então, nós conseguimos esse reajuste de 21,24% a partir de 1º de janeiro de 22. E aí o Rocha está aí, é prioridade lá para o Sindojus também. Certamente, em 2023, a gente retoma essa pauta para a gente ter uma valorização da verba indenizatória. Carreira. Não, o colega ali de Santa Luzia, o Almir de Santa Luzia, está falando que a verba indenizatória não está aí. Mas a verba indenizatória está aqui, aí eu passo para vocês, porque a gente atualizou, né, aqui é muito dinâmico, e aí eu coloco no grupo o slide atualizado. Beleza? Tranquilo? Vocês acompanham na tela e depois eu mando para vocês o atualizado. Carreira. PV 2020, foi o maior número de servidores contemplado, proporcionalmente falando, né, Tiago? O Tiago pode confirmar para a gente também, mais de... Quantos por cento? 90%? 92, alguma coisa por cento de servidores promovidos. É um grande avanço mesmo, importantíssimo. E o aporte de 5 milhões. O Sejusmig, nós idealizamos, fizemos um ofício. O Rocha está aqui, obrigado, Rocha. O Rocha está falando que não foi 21,24, nós levantamos aqui rapidamente para incluir, mesmo porque foi de última hora, mas o Rocha está falando que foi 30% em todas as verbas, o maior reajuste desde que criou a verba indenizatória. Então, uma luta importantíssima, e vamos continuar essa luta, né, Rocha? 2023, Rocha, 2023 a gente continua a luta pela valorização da verba indenizatória. Então, voltando aqui na carreira, nós fizemos um pedido, um aporte de 5 milhões de reais. A gente conseguiu quantos? Foram promovidos? 176? Já tinha saído o resultado da PV, nós apresentamos um ofício para o tribunal solicitando um aporte de mais 5 milhões. O tribunal acatou esse pedido do Sejusmig e 176 colegas servidores que estavam fora das vagas foram promovidos. Então, nós conseguimos mudar a vida de 176 famílias de servidores da Justiça. A gente, imediatamente após o resultado, nós pedimos o pagamento retroativo, que veio em parcela única. PV 2020 já foi quitada.
PV 2021 tem um cronograma que também foi fruto das nossas reivindicações, que o tribunal divulgasse cronograma das PVs. A gente tem cronograma hoje. A PV 2021 está com previsão de homologação para o mês de março de 23, e nós temos diretora nossa do Sejusmig, a Carla, que a ausência dela está justificada, não pôde estar presente, mas que faz parte da comissão examinadora de promoção vertical, a Comprove. O edital de 2022 já foi publicado. A norma diz que prevê que o edital tem que ser publicado em agosto de cada ano, né? Então, a 2022 já está publicada, as inscrições vão ser abertas ali depois que sair o resultado da 21. Então, previsto para março de 23. E o Sejusmig mantém a luta pelo fim do limite de vagas da PV, está inclusive na nossa pauta de reivindicações. Concurso público. Nós já falamos aqui, né, no dia de ontem, mais de 1.400 nomeações no concurso 01-2017. Tem um concurso vigente, aberto, com prova marcada para o dia 4 de dezembro. É um pleito dos assistentes sociais e dos psicólogos, dada a escassez desses trabalhadores, desses profissionais, né? A falta de recursos humanos, que está gerando sobrecarga de trabalho, cobranças excessivas por metas, e às vezes é impossível de você cumprir, né? E o trabalho, principalmente do assistente social e do psicólogo, é um trabalho que não é igual vocês lavrar a certidão. Você vai, lavra a certidão 10, 20, 30 ali rapidinho, né? Você faz uma citação, uma intimação, claro que tem atos mais complexos também do oficial de justiça. Eu já fui oficial de justiça precário por 2 anos, eu sei também. Mas é um trabalho mais técnico. Às vezes você tem que ouvir 2 núcleos familiares, várias pessoas dentro de cada núcleo familiar desse, e elaborar um relatório técnico que é de uma responsabilidade gigantesca, porque ele vai direcionar o parecer do Ministério Público à decisão judicial. Então, não é algo que deve ser feito em linha de produção, né? A gente está tratando ali de vidas humanas. Então, concurso vigente, com prova dia 4 de dezembro, para analista judiciário das especialidades psicólogo e assistente. E está também como pauta prioritária nossa a realização de um novo concurso para oficial judiciário e comissário da infância e da juventude, que são os cargos que não têm concurso vigente. Está em fase de elaboração do termo de licitação, né? Não foi feita a licitação ainda. A previsão é que esse edital seja publicado no primeiro semestre de 2023. Remoção. Tivemos um avanço muito grande também na remoção, que houve a alteração da lógica. Nós tínhamos uma lógica de indeferimento em massa, só deferia se tivesse parecer favorável dos juízes de origem e destino, e nós conseguimos mudar essa lógica. Olha, tem concurso vigente, a gente precisa atender esse pessoal que precisa de remover, e nomeia servidores aprovados do concurso que está vigente para esse cargo que está ficando aberto. Então, a gente conseguiu fazer o convencimento no DEARU, no juiz auxiliar da presidência e na própria presidência. Então, a gente teve aí centenas de remoções deferidas. E nós temos os pedidos lá, que é para que os editais tenham periodicidade mínima. Já teve portaria prevendo a periodicidade mínima, que era trimestral, março, junho, setembro e dezembro. Hoje não tem mais essa periodicidade mínima prevista em ato normativo, então nós estamos solicitando que haja novamente a periodicidade para que haja previsibilidade para o servidor. Que o servidor que deseja se remover, voltar para perto de sua casa ou para sua casa, ele saiba, eu não consegui agora, mas no mês X eu vou ter um edital de remoção. Então, e também que os colegas interessados possam fazer 2 ou mais opções, que hoje só pode fazer uma opção. O ex-presidente, diretor jurídico institucional do Sejusmig, Gilson Lemes, esteve aqui e anunciou, né, confirmou que a gente já tinha apurado também, que está acabando os últimos detalhes lá relacionados à lotação dos oficiais de justiça na corregedoria. O que foi informado para a gente que a corregedoria vai enviar esses dados para a presidência do tribunal até o dia 30 de novembro, que, se eu não me engano, é terça-feira, terça ou quarta. E então o edital vai ser publicado antes do recesso. Teletrabalho. O teletrabalho, ele deixou de ter caráter. A gente já falou do teletrabalho aqui, então eu vou passar rapidinho. A gente teve uma mesa sobre teletrabalho, mas é importante dizer que ele deixou de ser um projeto experimental, foi regulamentado pela Resolução 793,
que nós temos representação sindical na comissão de gestão, eu estou lá representando os servidores. Fizemos a defesa da manutenção das modalidades integral e híbrida e do exercício fora do Estado. Está sendo mantido, a comissão não fez essas alterações na minuta. Expliquei ontem, é claro que a minuta vai ser submetida à presidência e depois ao órgão especial. Eu não estou garantindo aqui, cravando que não vai mudar, não. Nós conseguimos fazer o convencimento na comissão que o teletrabalho tem sido útil, tem sido benéfico, em muitos casos, em centenas de casos, e produtivo. E que não há razão de você extinguir uma modalidade ou você obrigar, né, que seja apenas uma das modalidades ou que tenha que residir dentro da comarca de lotação. Então, nós fizemos esse convencimento de manutenção dos dois modelos e do exercício fora do Estado na comissão. E, assim, a minha impressão é que, se existe uma comissão técnica para analisar, para sugerir, é que a direção do TJ vai ouvir a comissão. Eu falei também da luta pelo auxílio transporte parcial, que a gente conseguiu ter um avanço na minuta. O auxílio tecnológico é uma luta nacional. A revogação do abono de ponto pelo gestor foi algo que a gente conseguiu avançar também e deve alterar essa lógica na nova resolução. Combate ao assédio moral. Nós também temos representação sindical na comissão paritária. A colega Sheila, né, faz parte da comissão. Nós temos um núcleo de saúde no Sejusmig, a Ana é a nossa coordenadora. Lá a gente é bombril, lá, viu? O Tiago Carmona, a gente é bombril, a gente tem 1001 utilidades, né? A Ana é diretora social, a Ana é coordenadora do NAS, coordenadora do núcleo de saúde, e a gente vai se dividindo lá em muitos para dar conta do recado. E a gente tem um atendimento especializado, multidisciplinar, né, que é jurídico, psicológico, temos os convênios também. Então, temos o primeiro acolhimento, a Raquel, dá um tchauzinho. A Raquel faz o primeiro atendimento, né, para tentar ali triar, né, e verificar se trata de um servidor em processo de sofrimento, ou já em processo de adoecimento, ou que esteja sofrendo assédio moral, sexual, fazer os direcionamentos, sejam jurídicos ou técnicos, para o nosso time especializado, os psicólogos. Férias prêmio e férias suspensas. Com a portaria 1257, trouxe a possibilidade de suspensão e indenização de até 25 dias. Então, aqui, gente, eu acho que o servidor precisa ter descanso, precisa descansar, mas aí vai de cada um também, se ele quer suspender 25 ou se ele quer usufruir. Mas a gente conseguiu uma alteração também em relação às férias prêmio, que antes você não podia usufruir férias prêmio se você tivesse férias regulamentares em aberto. Hoje você pode suspender os 25 dias lá e imediatamente já requerer 30 dias, sei lá, né, o mínimo é 15 dias de férias prêmio. Então, avanço na suspensão de férias. E também, com relação à indenização, um pleito nosso é que houvesse indenização mais vezes por ano, porque, normalmente, o TJ pagava lá no fim do ano, né, novembro, dezembro. Então, esse ano teve no primeiro semestre, teve no segundo semestre, então a gente está avançando nisso também. Indenização de férias prêmio. Aqui foi uma vitória gigantesca nossa. O que acontecia? O servidor aposentava com um saldo de férias prêmio e ele só conseguia indenizar as férias até 2004. É isso? Franklin. 2004, né? Então, as férias prêmio adquiridas até 2004 são indenizáveis, mas aquelas posterior a 2004 não eram indenizáveis. O que a gente tinha que fazer? O jurídico nosso tinha que ajuizar uma ação para conseguir que o servidor recebesse as férias prêmio. Então, o avanço que a gente conseguiu foi, no ato da aposentadoria, o tribunal administrativamente vai indenizar todo o período de férias prêmio que o servidor tiver, sem necessidade de ajuizar uma ação. Então, eu acho que é algo fantástico, uma vitória gigantesca para a nossa categoria. No mesmo órgão especial, ficou decidido que quem já tiver processo em curso, cobrando férias prêmio, os aposentados, que esses processos serão reunidos, né? Lá tem a central de conciliação lá do tribunal, para que também tenha o mesmo destino de pagamento administrativo. E aí, alguém já está escrevendo uma pergunta nesse momento, e eu que o juiz indeferiu e eu quero indenizar, não vou poder, não? Bom, eu falei aqui anteriormente o princípio da legalidade, né? A administração faz aquilo que está previsto, que a lei permite. Hoje nós não temos
a previsão legal. Mas nós temos um PLC, que é o PLC 53 de 2021, de autoria da deputada estadual Beatriz Cerqueira, que esteve aqui conosco, né, ontem, e é até por esses motivos que ela estava aqui, porque realmente é uma parlamentar que o gabinete está aberto e que representa efetivamente os servidores públicos. O que é que diz o PLC 53? O servidor aposentou, o órgão tem que indenizar em 6 meses. Beleza, a nossa decisão está até melhor, né? Mas olha que fantástico, o servidor requereu, foi indeferido, o órgão tem que indenizar. E é o que acontece com a classe dos magistrados. O magistrado requer, o presidente indefere e paga. Requer, indefere e paga. Então, né, a gente sabe. Então, a ideia é, a gente vai ter que fazer essa luta lá na Assembleia Legislativa, né, daí a importância da gente ter representação lá e mais representantes, porque é um projeto muito importante também, o PLC 53. Indenização de plantões. Aqui foi uma conquista gigantesca nossa também, que na Lei Complementar 59 está previsto que, nos dias não úteis, terá magistrado e servidor de plantão com direito à compensação ou indenização. Já existia a lei, só que não era cumprida em relação à indenização, só a compensação. Então, isso foi regulamentado pela Resolução 966, se eu não me engano, e foram 2 avanços, 2 vitórias gigantescas. O direito à indenização, que eu repito, não é obrigatório, o servidor que quiser compensar, né, ele descansar, ele pode, ou ele pode requerer, e a gente está conseguindo pagamentos, além daqueles 10 dias por mês, nós estamos conseguindo pagamentos extraordinários também ao longo do mês. E um outro avanço muito grande foi a forma de cômputo dos dias de plantão, né? Eu ficava lá na minha comarca de Buritis 14 dias, antes era 2 semanas, agora parece que é 1. Eu ficava lá 14 dias de plantão e tinha direito a 4 dias de compensação. Hoje são 7 dias, mas é 1 dia de compensação para cada dia útil e 2 dias para cada dia não útil, é dobrado. Então, foi uma vitória muito grande também, muito significativa para os servidores. E nós temos lá um requerimento, é o ofício do Sejusmig 27/2022, que os plantões do recesso de fim de ano também sejam indenizáveis, que também ficaria a cargo do servidor decidir se ele quer descansar ou indenizar. Mas hoje, somente o plantão de HC-MU é indenizável. Tá? Recesso de fim de ano não é indenizável e justiça eleitoral também não. Registro de ponto. Dispensa do registro de ponto aos gerentes de secretaria e contadoria, porque são cargos em comissão, porque não tem hora extra, porque não tem banco de horas, já expliquei isso aqui. Porque os outros cargos em comissão, a exemplo do assessor de juiz e os cargos em comissão da segunda instância, não se submetiam ao registro de ponto. Então, pelo princípio da isonomia, nós apresentamos o requerimento ao tribunal e foi acolhido. Flexibilização da jornada de trabalho dos demais servidores. A gente tinha uma dificuldade muito grande aqui, principalmente com servidores lotados no GESP, que não tinha aquela flexibilização de meia hora. Então, isso mudou, né? A gente trabalhou também forte. Hoje, o ponto pode ser registrado entre 7 e 19 horas, com relação aos gerentes é diferente, até 20, né? Até 20 horas. Mas, claro, tem que ter a anuência do seu gestor. Né? Você não, hoje eu vou de 8 às 14, amanhã eu vou de 13 às 19, às vezes você chega lá e não tem nem computador e tal, então tudo tem que ser construído, anuído, para que o serviço público funcione, porque, de repente, todo mundo resolve de manhã, na sexta, vou dar um exemplo aqui, que não acontece, né? Que não acontece, mas, de repente, todo mundo resolve de manhã na sexta. Aí, à tarde, não tem ninguém para atender. Então, por isso que tem que ser acertado. Mas resolve o problema, olha, o servidor trabalha no GESP de 13 às 19. Né? De 12 às 18, por exemplo. Ele não podia chegar 12h30. Né? Agora ele pode chegar 12h30, pode chegar 13h. Então, trouxe uma flexibilidade um pouco maior. Ainda que não tenha resolvido todos os casos, mas trouxe uma flexibilidade maior. E, com relação à dispensa de ponto, há requerimento dos sindicatos, tem requerimento conjunto, pleiteando a dispensa de ponto para todos os servidores. Isso não avançou ainda, mas nós fizemos o requerimento e apresentamos os casos paradigmas do TJ Rio Grande do Sul e TJ Espírito Santo, que não há controle de jornada. Congelamento de direitos. Está acabando, só tem mais 2 slides, 3. Congelamento de direitos. Então, nós tivemos os nossos períodos de férias-prêmio, trintenário
e quinquênio congelados no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, pela Lei Complementar 173 do Poder Executivo atual, né? Foi descongelado para os servidores da saúde e da segurança pela Lei Complementar 191. Para nós, ainda não. Nós temos 2 projetos tramitando. Eu mencionei o PLP 4, que está no Senado. O Rogério ontem trouxe o PLP 5, que está na Câmara, que objetiva dar o mesmo tratamento aos demais servidores que não da saúde e segurança. E também tem uma consulta tramitando no Tribunal de Contas, que o Ronaldo explicou ontem, que caminha para o mesmo entendimento, que todos os servidores possam contar o tempo. Se a gente conseguir a votação que a gente precisa no TCE, e a nossa expectativa é que isso aconteça até o fim do ano, a notícia ruim é que já saiu a pauta da semana que vem, do dia... Que dia que é quarta-feira? 30? Do dia 30, e o projeto não... A consulta não está pautada. E depois desse do dia 30... Pelo que eu pesquisei, só vai ter mais um pleno do TCE, em dezembro. Então, se não entrar nesse pleno do TCE, aí só o ano que vem. Mas eu ainda tenho a expectativa de que entre, que a gente consiga reverter isso no TCE. E se reverter no TCE? Aí nós já pautamos na mesa de negociações com o TJ. Passou no TCE, o tribunal vai dar cumprimento. Tempo especial. Foi aprovado no órgão especial também um requerimento nosso para conversão de tempo especial em comum, o tempo especial já averbado. Isso para forças de segurança e saúde. Quem foi policial militar, quem foi policial civil, quem foi forças armadas e saúde. Saúde não, minto. Educação, professor. Então, se já está lá averbado, já tem determinação do órgão especial e o DEARU vai cumprir fazendo a conversão do tempo especial em comum. Não me pergunte aqui negócio de tabela, tem uma tabela. Aí eu teria que pegar a tabela aqui e mostrar caso a caso, se vai multiplicar por 1,4, como é que vai ser. Eu acho que a gente não tem nem tempo hábil para isso hoje. Mas vai perguntar, com certeza, e os assistentes sociais, os psicólogos, os oficiais de justiça e o comissário. Ainda não há o reconhecimento de que essas atividades são atividades especiais. Então, primeiro, teria que haver o reconhecimento dessa atividade como especial, para depois haver a conversão do tempo especial em comum. Então, aí, a gente dá, né, os nossos jurídicos estão trabalhando nessa demanda. Eu tenho um SEI sobre isso. O Rui está perguntando aqui, porque eu fui policial militar antes, 7 anos, como policial militar, e vai ter a conversão. O meu não foi movimentado. Aí fomos lá no DEARU, perguntamos por que os servidores estavam nos questionando por que já tem a decisão do órgão especial e por que os processos não estão sendo movimentados ainda. A resposta que veio para mim foi lógica, inclusive, que eles estão pegando de quem tem mais tempo para quem tem menos tempo. Por quê? Porque quem tem mais tempo está mais perto de aposentar. Isso já vai ter reflexo imediato. Às vezes, alguém que não tem o tempo para aposentar ainda e que com a conversão já terá o tempo necessário para aposentar. Então, eu acho justo. Eu falto, sei lá, 20 anos para aposentar. Né? Então, não está me prejudicando agora, nesse momento. Então, eu acho justo que se faça a conversão de quem está mais perto de aposentar. E o último slide, adiantamento financeiro. Muitas comarcas, eu fui administrador lá também, na minha comarca, cuidava do adiantamento financeiro para a júri, adiantamento financeiro para despesa de pronto pagamento. Quem é do interior sabe como é que é, e como é que é duro administrar esse dinheiro e comprar tudo. Muitas comarcas me ligando, falando assim, estamos fazendo vaquinha aqui para comprar café e açúcar, estamos tirando do próprio bolso para fazer as coisas, fornecedor aqui não está querendo vender mais por fora, porque o fora não está pagando, porque é na notinha mesmo, é na notinha. Vai lá, compra a nota, pede o dinheiro, vai, paga a nota fiscal, tudo certinho, mas você precisa do negócio aqui, você só pode pedir a verba 4 vezes por ano. Então, tivemos o reajuste, faltou no slide aí o percentual, que eu acho que é 30%, 30 e poucos por cento. Então, o que nós fizemos? Nós apresentamos para o tribunal, olha, tribunal, o pessoal está comprando açúcar e café com dinheiro do próprio bolso. Né? Não pode ser assim. E está sem reajuste desde 2015. 15 para 2022, 7 anos. O que eu argumentei? Tem que pegar, no mínimo, a inflação de 2015 para cá e aplicar. Porque na vara única é R$2.000, 4 vezes por ano. Você não consegue comprar mais com R$2.000 do que você comprava em 2015. Isso é um negócio
mais que lógico. Então, nós conseguimos, primeiro, reajustaram a verba do júri, só do júri. O pessoal estava desesperado que o dinheiro do júri não dava para comprar almoço para os policiais, para o réu, para todo mundo. Aí nós mandamos um outro ofício para o tribunal. Olha, tribunal, você aplicou a recomposição da verba do júri, mas a do pronto pagamento ainda não. Aí foi acolhido, né, eu acho que tem cerca de um mês, acho que foi no mês passado, nós estamos em novembro, 62%? Trouxeram aqui para mim que foi 62% de recomposição. A de 2.000 foi para 3.000 e alguma coisa. Quanto? 3.200. Muito obrigado, colega, eu não lembrava. Eu vou jogar a culpa na Covid. Foi a Covid. Então, foi de 2.000, 4 parcelas de 2.000 na vara única para 4 de 3.200. Então, dá mais condições para os servidores poderem comprar aquilo que é preciso básico. Tiago, você tem alguma complementação para fazer, do ponto de vista orçamentário, financeiro? É só uma questão dos 33%, eles me questionaram assim, por que não dá opção para o servidor poder trabalhar 8 horas? O que o Tribunal de Justiça alegou é falta de espaço orçamentário para o servidor poder fazer opção para 8. E a questão das 2 parcelas foi a mesma. Por que em 2 parcelas? Porque já não implementa os 33%. A mesma resposta, falta de espaço orçamentário para conceder de uma vez só. Aí o Tiago, acho que... Aí eu devolvo para a presidenta da mesa e aí você vê a viabilidade do Tiago complementar. E aí a presidenta da mesa passa a palavra para o Tiago. Bom, pessoal, boa tarde, né? A questão do orçamento do TJ para o ano que vem, com a aplicação dos 12,13, que é o índice da inflação, né, que o TJ vai corrigir a database 2022, e com a correção da questão dos comissionados, de fato não caberia. A gente fez o cálculo e, se fosse corrigir de uma vez só, né, passar a tabela do pessoal para 8 horas de uma vez só, não caberia no orçamento de 2023. Em função da database de 2022, que é um valor alto, né? O valor de 12,13% é um percentual elevado e tem um impacto financeiro, um custo elevado, né? Então, pagando essa database de 12,13% e fazendo um reajuste dos comissionados para uma tabela intermediária, né, entre a tabela de 6 e 8 horas, nesse primeiro momento, já chega ali bem perto da disponibilidade orçamentária para o ano que vem. E, mesmo se... com a folga que fica, não daria para aplicar os 33% de uma vez, isso é fato. Aí outra coisa que o Eduardo colocou durante a fala dele, que é a questão dos auxílios, né? É bom a gente contar um pouco da história, né, Rui? Porque muita gente nova, né, a cada ano vai chegando no encontro, talvez não tenha conhecimento de tudo que aconteceu sobre isso. Os auxílios, eles são pagos pelo tribunal usando 2 fontes, né? Uma fonte que vem de recurso do Tesouro, e outra que são recursos do próprio tribunal. Até 3 anos, mais ou menos, atrás, o tribunal usava apenas a sua própria fonte para pagar esses auxílios para os servidores e também para os magistrados, né? Mais de 3 anos para cá, o tribunal cada vez mais passa a utilizar somente os recursos que vêm do Tesouro do Estado. Ele orça lá na unidade orçamentária do Tesouro do Estado e paga praticamente todo o valor dos auxílios com esses recursos, tá? Por que eu estou falando isso? Isso está implicando, está resultando num grande superávit financeiro da fonte própria do tribunal. Tá? O tribunal está usando os recursos que vêm do Tesouro, usando só os recursos que vêm do Tesouro, e a fonte própria, que é a fonte 60 do Fundo Especial do Poder Judiciário, ela está engordando, está ficando com um grande superávit, né? Então, não existe hoje, no nosso entendimento, um empecilho financeiro para uma melhora significativa dos auxílios, especialmente o saúde e o transporte, né, que tem valores muito baixos, né? O impedimento é legal, como o Eduardo disse, né? O tribunal só está autorizado por lei a reajustar os auxílios de acordo com a variação da inflação, né? Então, para que a demanda de reauxílio, de readequação desses auxílios num patamar mais de acordo com o que se cobra no mercado, né, questão de saúde, com o que se gasta para se locomover, né, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, seja em transporte próprio ou transporte público, para se readequar a isso, vai ser necessário que esse dispositivo da lei seja revogado, né?
esse dispositivo que limita. Fazendo-se isso, no nosso entendimento, não há impedimento, do ponto de vista financeiro, para se conceder reajustes acima da inflação. Tá? Acho que seria isso, né, Eduardo? Não sei se tem mais alguma coisa que precisa ser detalhada a respeito da questão orçamentária. Tem uma coisa que eu queria aproveitar para falar, se vocês me permitem, Rui. É porque ontem o companheiro me perguntou ali no corredor, eu não sei se ele está aqui agora, eu não vou lembrar o nome dele, porque eu sou ruim para lembrar de nome, perdão. Mas é a questão que pode incomodar muitas pessoas, que é a questão da inflação. Tá? Porque ele chegou para mim e falou assim, Tiago, eu não concordo com essa inflação que você calcula, não. Tá? Porque eu vou no supermercado, vou comprar as coisas, está tudo muito mais caro do que eles estão falando que está. Né? Não é possível uma previsão de inflação de 5%. Né? Aí, primeiro, para vocês, a inflação que vale não é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, é de 1º de maio de um ano a 30 de abril do outro. Né? Então, por isso que esse índice agora de 12,13 está mais alto do que essa previsão de 5%, 6% para a inflação do ano de 2022. Né? Porque teve a questão da redução do ICMS, que derrubou o preço dos combustíveis, a inflação total ficou bem mais alta. Né? Mas, mesmo assim, ainda a sensação que todo mundo tem é que mesmo esse índice de 12,13% talvez não consiga retratar aquela inflação que a gente sente na hora de comprar as coisas. Né? Agora, esse é um problema que não tem como resolver, porque a inflação é uma média de uma média de uma média de uma média. A primeira coisa que o IBGE faz é perguntar para as pessoas quanto que elas ganham e com o que elas gastam. Aí vai na casa do Eduardo, pergunta para eles lá, quanto que vocês ganham? Tanto. Quanto que vocês gastam com alimentação? A gente gasta aqui 60% com alimentação, 30% com habitação e 10% com outras coisas. Vai na minha casa, a gente gasta 20% com alimentação, 70% com lazer e 10% com educação. Aí vai somando esses pesos de cada família e chega na ponderação média. Né? Então, a inflação nunca vai retratar a inflação, o índice de inflação nunca vai retratar aquela inflação que eu sinto, que você sente no seu bolso. Isso é impossível e não tem como construir um índice de inflação que retrate tudo isso. Mas, como a inflação tem componentes, né? Quando você olha, por exemplo, a gente fez um estudo para um outro sindicato, que tem outra database, a inflação no período deles lá, total, que era um período mais longo, que eles não tinham reajuste, a inflação total era de 30%, e a inflação só dos produtos alimentícios era de mais de 50%. Nós, classe trabalhadora, sentimos mais a alimentação, né? Porque grande parte do nosso orçamento vai para gastar com alimentação e habitação. E esses dois itens da inflação, eles não foram impactados pela redução no preço lá dos combustíveis, né? Que foi uma redução artificial da inflação como um todo. Tá? Isso é inevitável. É por isso que, quando a gente, por exemplo, vai tentar solicitar reajuste para o auxílio alimentação, muitas vezes a gente pede um reajuste de acordo com a variação da alimentação fora do domicílio, né, que é um dos componentes da inflação, e, em geral, é mais alto que a inflação total. Tá? Então, talvez essa seja uma dúvida que muita gente tenha, e é por isso que esse tipo de coisa acontece. Acho que seria isso, gente, por enquanto. Aí fica à disposição, né? Se tiver alguma dúvida, a gente vai respondendo. Pessoal, agora a gente vai passar para os debates. Eu já passei as perguntas escritas para o Eduardo, e depois eu vou chamar os 2 crachás inscritos aqui. Depois nós vamos tomar um cafezinho lá fora. E hoje, só um aviso, às 19 horas vai sair um micro-ônibus do hotel para Belo Horizonte. Não pode haver atraso, então quem colocou os nomes lá, por favor, não se atrasem, porque a gente tem colegas que vão embarcar, já estão com passagem comprada para viajar hoje, tá? Então, e a mesma coisa eu falo para os ônibus de amanhã, que sairão às 7, às 8, às 9, às 11 e às 13 horas. Carla, aqui no slide, no congelamento de direitos, está de março de 2020 a dezembro de 2021, está errado. Coloca aí 28 de maio de 2020, 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Vou pedir para ela corrigir, me mandar no WhatsApp, e aí eu mando a versão atualizada e completa no grupo dos delegados. Respondendo as perguntas aqui em bloco, eu vou conseguir responder rápido.
Qual a possibilidade do tribunal nomear uma pessoa para gerenciar o Sejusc ou juizado? Não identificou. Está na nossa pauta de reivindicações que para cada Sejusc, porque o CNJ elevou o Sejusc ao status de unidade judiciária. Então, para cada Sejusc, nós pedimos um gerente. E para cada juiz do juizado, nós pedimos um gerente de secretaria. Porque tem juizado que tem 3 juízes e um gerente. Na última mesa de negociações, eu pautei, o tribunal alegou não haver espaço orçamentário. Aí eu já olhei para o Tiago, ele já não me deu o sinal de zap, falou que não tem nada, né, Tiago? Então, parece que não está legal, não. Vamos lá. Alguns de nós estamos com margem consignável negativa, tendo em vista os 35% do ano passado. Primeiro que isso era previsto. Por quê? Porque o aumento da margem era temporário. Se o aumento da margem foi temporário, depois a gente sabia que em 1º de janeiro de 22 ele ia voltar, quem fez aquele empréstimo maior sabia que ia ficar com a margem negativa, infelizmente. Como se pode positivar a nossa margem? É necessário e urgente, porque, estando negativa, não conseguimos nem conversar com os bancos para renegociação, que é o que quero fazer. Foi aprovada uma resolução, criou-se um cartão consignado, que vai ser uma outra possibilidade, precisa de regulamentação por portaria da presidência. Nós cobramos de novo a regulamentação, está em fase de tratativas lá na presidência, não tem uma data. E a nossa luta é pela valorização, data base, recomposição, 33%, pagamento de passivos, valorização da carreira, mais vagas na PV, porque eu acho que a solução passa por aí, mas eu compreendo perfeitamente os colegas que estão nessa situação. Estamos cobrando o cumprimento do que está previsto, que é o cartão consignado. Alessandro de Itaúna, existe possibilidade do TJMG, ao invés de pagar um auxílio-saúde, criar um plano, convênio de saúde para os servidores e dependentes? Hoje não há essa negociação, isso não está sendo conversado. O que está sendo conversado é a valorização do nosso auxílio-saúde, que vai valer para todos, servidores ativos, aposentados, para todos. Os pensionistas, que hoje não recebem, nós temos também um requerimento do Sejusmig para cumprir a lei do auxílio transporte e saúde, para que o pensionista possa receber. Então, a gente tem que retirar a trava, e aí a gente negociar com o Tribunal de Justiça dentro da realidade financeira do tribunal, porque aí sai de qual fundo? Sai do Fundo Especial do Poder Judiciário, que hoje está com um superávit total de mais de 4 bilhões de reais, não é isso? E a fonte 60, que é onde vai pagar 1,5 bilhão. E aí cada um escolhe se quer Unimed. Às vezes tem tribunal que faz um plano que não atende o servidor lá na comarca e tal. Então, eu acho que é uma realidade melhor que o servidor receba um auxílio-saúde justo, num valor devido, que faça frente às despesas com saúde e ele possa escolher o serviço. Criação do Sejus como unidades judiciárias. Já tem o status de unidade judiciária, mas a gente enfrenta esse problema. Correção dos 33% aos cargos em comissão vai ser estendida aos gerentes? Já foi respondido. Todos os cargos em comissão, em 1º de janeiro de 24, estarão recebendo os 33%, se a gente conseguir aprovar o projeto de lei 24. Uma parcela é retroativa a 1º de maio de 22, e a segunda parcela a partir de 1º de janeiro de 24, e o próprio projeto está respeitando a database 23. Nesse intervalo, no meio, tem a database 23. Luciana, de Estrela do Sul. Como fica a ação judicial dos 33% com a correção que será feita pelo TJ administrativamente? Prossegue ou não com relação aos retroativos? Acho que já foi respondido ontem, mas, veja bem, não é uma correção administrativa. É um projeto de lei, vai virar lei, né? Se Deus quiser, com a nossa luta e a nossa força, vai virar lei, e a gente vai receber. Não obsta o prosseguimento da ação dos 33%. Nós vamos continuar, o jurídico vai analisar se haverá ou não impacto, isso foi falado ontem, se a aprovação do... Claro que a gente precisa esperar virar norma jurídica, né? Aprovação e sanção. Transformado em norma jurídica, o jurídico vai analisar se haverá impacto na tramitação do processo, mas o processo, sem dúvida nenhuma, prossegue, mesmo porque a gente discute retroativo. Alteração do artigo 11 da Resolução 966 para que o gerente de contadoria possa ficar de plantão de HC, principalmente nas comarcas de vara única. Estamos com 4 servidores defasados e isso
sobrecarrega os plantões. Ednei, da comarca de Resende Costa. Não está na nossa pauta de reivindicações, aí eu queria fazer um alerta. Nós fizemos um AGE para aprovar a pauta de reivindicações. Eu entendo que deve ter participação dos servidores para apresentar. Isso aqui é algo que poderia ter sido apresentado na nossa AGE, né, para que a própria categoria decidisse. Agora, eu vou receber como uma sugestão, isso aqui é a resposta, vou deixar do lado de cá, e a gente vai discutir na diretoria a viabilidade. Como seria o reajuste do auxílio saúde? Porcentagem. Aí, a gente vai ter que negociar. Primeiro, a gente tem que tirar a trava. Qual vai ser o limite? O céu é o limite? Não, a gente vai ter que negociar dentro da disponibilidade financeira, com a assessoria técnica do DGES. Ele vai ter que trazer para a gente, olha, hoje cabe X de reajuste. Nós vamos buscar esse X de reajuste. Aí vai ser reajuste mesmo, não vai ser recomposição. Tá? A gente não apresenta coisa maluca lá, não. Um auxílio de saúde de 5 mil para todo mundo. Não, a direção está dizendo, mas está tirando isso da onde? Você vai tirar da onde? Não, a gente chega com dados técnicos. De acordo com a assessoria técnica do DIEESE, tem 4,5 bi nessa conta aqui, tem 1,5 bi nessa fonte aqui, vai sair dessa fonte, cabe anualmente, essa fonte arrecada X por mês, X por ano, e cabe aqui um auxílio saúde, tarará, assim, assim, assado. E aí a gente, tecnicamente, vai argumentar no tribunal. O RV, está grandão aqui o RV. Existe informação sobre qual o valor percentual a ser pago? Isso aqui é um pouco complexo, porque ele varia de servidor para servidor. O que é isso aqui? Teve o tema 808 do STF, que, de acordo com esse julgamento, não incide imposto, eu tenho que até pensar para falar, não incide imposto de renda sobre os juros dos valores dos créditos pagos em atraso. Então, primeira coisa, não vai devolver imposto de renda do principal. Você não pode olhar na tabela, eu paguei, o principal foi tanto, eu paguei 27,5%, vai devolver tanto. Não, não é isso não. É a devolução do imposto de renda que incidiu sobre os juros. Mas como é isso? Aí vai depender, quantos dependentes o servidor tinha? Porque quando vai recolher o imposto de renda na fonte, né, Tiago? Muitas coisas impactam, dentre elas a quantidade de dependentes que você tem. Dependente, saúde, contribuição previdenciária, tudo isso impacta. Nós solicitamos que seja disponibilizado, da mesma forma que foi disponibilizado lá o saldo, que seja disponibilizado o saldo devido de restituição de imposto de renda. Aí o tribunal colocou, não, beleza, vamos parar de pagar então para lançar no sistema. Não é isso não. A gente não está falando nada disso aqui. No dia 5 de dezembro vocês vão receber, alguns poderão receber o total, outros poderão receber uma parte do total de acordo com o saldo de cada um. Nós solicitamos, sim, que conste isso, por transparência, para que cada servidor saiba quanto vai receber, diminui até as solicitações ao próprio Tribunal de Justiça, sem prejuízo do pagamento devido. Beleza? E sobre a função de administrador do foro, isso está em pauta? Está em pauta, está na nossa pauta de reivindicações, e a gente não desiste de nenhum ponto de pauta que consta da pauta de reivindicações aprovada. Isso aqui é a sugestão. Então, aqui eu esgotei a mesa. Agora eu chamo a Sãozinha para 3 minutos aqui, tomando a liberdade de avisar quando faltar um, tá? Conclua. Se puder colocar aqui o cronômetro, eu ia agradecer, gente. Por favor. Boa tarde, companheiros da mesa. Boa tarde, meus companheiros de todos os dias, né, aí atrás. Eu quero primeiro agradecer a todos vocês pela presença aqui. E que cada vez aumente mais, porque quanto mais pessoas vierem, mais politizados seremos para engajar nas lutas e atender as vocações dos diretores quando for preciso. Agora, sobre comunicação, eu quero falar o seguinte, Eduardo. De novo, parabéns, está cada vez melhor. E gostei do Minuto da Comunicação hoje. E eu quero falar o seguinte, que na minha comarca, eu comunico com eles em tempo real, através de um grupo de WhatsApp que eu criei, com as informações que vêm aqui, que são publicadas da comunicação. Então, o Franklin que manda. O Franklin mandou, eu mando direto para lá.
Então, na minha comarca, eles também ficam sabendo, tanto quanto eu. Então, é até uma sugestão para vocês, porque é difícil na ativa o delegado falar com todos. Mas aí, num grupo de WhatsApp, sempre tem um tempinho de dar uma olhada. E eu sei que lá na minha comarca eles olham e cobram. Quando eu não faço, se alguém recebe, eles mesmos colocam. E parabéns para vocês, que o próximo encontro seja muito melhor. Obrigada, Sanzinha. Almir. Aí tem que zerar o cronômetro do Almir aí, gente. Boa tarde a todos. É um prazer rever os amigos de longas datas. Daqueles amigos também do primeiro encontro em Poços de Caldas, salvo engano, Rui, em fevereiro de 95. Foi em fevereiro, mais ou menos. Então, foi em 2000. Eu queria pedir a licença a todos vocês, os servidores, sindicalizados ou não, para falar um pouco sobre os Sejusmig. Rapidamente. Entre idas e vindas e muitas dificuldades encontradas durante o longo dos anos, eu venho em nome de todos vocês agradecer, enaltecer todo o trabalho do sindicato, o amadurecimento, o profissionalismo, a dedicação, a seriedade em relação às nossas lutas e na conduta dos trabalhos. Levem vocês para as suas comarcas esse recado sobre o nosso sindicato, que participe cada vez mais do nosso sindicato. Eu gostaria que todos vocês da plenária ficassem de pé, por favor. Não, o pessoal da plenária ficar de pé. Da plenária, por enquanto. Caiu alguma coisa pra cá. A vocês, diretores, integrantes do Sejusmig, a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Uma salva de palmas para eles, por favor. Eu não preciso da palavra, porque só foi 2 agradecimentos, não perguntou nada, né? Muito obrigado. Obrigada pelo reconhecimento, Almir. Isso é muito gratificante para a gente. O seu crachá ficou aqui, tá? Apareceu mais um crachá aqui, é a Maria Gorete de Machado. Aí o cronômetrozinho da Gorete, por favor. Ô, gente, na fala da Gorete, eu vou encerrar as inscrições para a gente não perder o time, porque a festa vai ser nesse espaço aqui e o hotel precisa de arrumar. Então, nós temos que tentar cumprir, ou seja, tentar atrasar o menos possível, porque a gente já está atrasadinho. Essas duas aqui, a Gorete e a Tatiane, a Gorete já está ali, a Tatiane pode se posicionar, também está lá. Cronômetrozinho da Gorete, por favor. Eu queria deixar registrado a importância de ter um sindicato fortalecido como o nosso, com mais de 11... Aí, legal. Dá um sonzinho aí no microfone, por favor. Eu queria deixar registrado Vou pedir para só restituir o tempo da companheira. Por favor, restituir o tempo da companheira. Mesa, restituir o tempo da companheira. Queria deixar registrado a importância de ter um sindicato fortalecido, num contexto que acabou a contribuição sindical e que muitos dos sindicatos de servidores e outras categorias se fecharam, né, após esse contexto do fim da contribuição sindical, e a gente está hoje com mais de 11.500 filiados. Então, isso é muito importante para a categoria como um todo. Outro registro que eu queria deixar é sobre a questão da comunicação, parabenizar por essa nova... esse novo olhar, né, sobre a comunicação.
Isso faz com que o sindicato chegue às comarcas, né, às redes sociais, isso é bastante importante, está sendo muito utilizado. Realço aqui os grupos de WhatsApp. Dá uma sensação de pertencimento de todos os servidores que estão lá no interior, né? Eu acredito que esse aumento do número de filiações também é em razão disso, da melhor comunicação, desse realce, né, desse olhar sobre a comunicação. Sobre a questão de lutas, gostaria de deixar um pedido, né, para olhar a questão da... Só conferir aqui, só um minutinho, gente, que eu me perdi. Do limite de vagas, né? Hoje a gente não tem uma progressão, porque quando limita vagas, não é uma progressão. A progressão seria você ter o tempo e a formação, e isso já te dá o direito àquela progressão, né? E dá um olhar sobre a questão do C para o B, que com esse último edital de remoção vai ficar um gargalo, deslocar um gargalo que antes estava no D para o C, deslocar esse gargalo do C para o D. Então, dá uma olhada, né, junto ao tribunal quando for abrir esses editais de promoção. E uma outra situação, a questão da gerência de secretaria, vou rapidinho, que é aquela porcentagem que foi descontada para fins previdenciários, daquele montante que a gente recebe a título de função como gerente. Depois viu que isso é ilegal, porque a gente não tem esse direito para aposentadoria, mas os valores que foram descontados ao longo de um tempo não foram ressarcidos, né? Aí, eu acho que tem questão de prescrição, né, para o sindicato dar uma olhada nisso. Ok. É só isso, obrigada. Obrigada, Gorete. Tatiane, por favor. Fala que é a última. Gorete. Você encerrou as inscrições, né? Então, A última aqui da Tatiane. Eu vou usar o espaço aqui só porque, na minha ficha de avaliação do encontro, eu sugeri que a gente tivesse um momento também para homenagear os funcionários do Sejusmig, que eles são assim fundamentais para que tudo funcione. Eu queria, vou aproveitar, vou chamar os meninos aqui. Isso, eu acho bacana, entendeu? Porque enquanto a gente está sentado, tudo está funcionando, é uma coisa, é outra, e você vê eles movimentando. Então, eu acho que a cada final de encontro, eles merecem, sim, vir cá para frente e ser homenageados por nós, servidores. Todo mundo aqui, por favor. Enquanto Eduardo responde a pergunta, eu peço que vocês chamem todo mundo aqui, por favor. Enquanto Eduardo responde. Então, obrigado, colegas. Obrigado a Sãozinha, do senador Firmino. O Almir, de Santa Luzia. Agradeço também a sugestão da colega Tatiane, a presidenta da mesa que acolheu de ofício aqui a sugestão. Deixa Eduardo responder, ainda está faltando gente. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou respondendo. Tem duas questões aqui que eu vou responder. Uma eu vou pedir apoio do Ronaldo e uma da nossa querida Yara. A primeira questão da Maria Gorete foi o fim do limite de vagas. Está na nossa pauta de reivindicações o fim do limite de vagas previsto em lei. Hoje nós temos dois limites, limite de vagas e limite orçamentário. O limite orçamentário sempre vai existir, né, Tiago? Porque a administração pública ela precisa de cumprir os limites lá previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que nós pedimos? O fim do limite de vagas previsto em lei, limitado em cargos em cada classe, porque se há um limite orçamentário, não há razão por que manter o limite de vagas. Então, está previsto, está na nossa pauta de reivindicações. Limite de vagas, somente limite orçamentário. A questão da colega, do valor que foi descontado a título de contribuição, está judicializado. Aí eu gostaria de passar para o Ronaldo, sobre a ação judicial para a restituição da contribuição previdenciária sobre a substituição. Não vou falar o andamento da ação, não, mas essa ação já foi proposta, está em andamento, a colega lá de Poço Fundo, né? Aí pode me procurar que eu te passo o número posteriormente, ok? E a Yara pediu a palavra aqui para falar. A Yara, gente, é nossa diretora também do Sejusmig, e ela é gerente de contadoria,
E ela gostaria de falar aqui sobre a questão dos gerentes de contadoria em relação aos plantões. Pessoal, com relação aos contadores, nós estamos elaborando uma planilha, né, com os principais pontos da categoria e vamos levar ao TJ. Essa questão, inclusive, do plantão já está nessa pauta. Obrigada. Uma salva de palmas para a Yara. Eu queria só, aproveitando aqui, pedir licença para a Ana, se tiver mais algum funcionário ou funcionária do Sejusmig que não veio ainda, uma justa homenagem aqui aos nossos funcionários e funcionárias. Sem vocês, esse encontro não seria possível e não seria tão perfeito. Eu queria apresentá-los a vocês. Eu vou falando, vocês vão levantando a mão aí. A Magda, que é a nossa gerente, o Franklin, a Maíra, que foi lá para o cantinho, lá, ó. Maíra, o Rinaldo, que é do residencial, o Felipe, a Iana, a Rose, o Rodrigo, a Lorena, Poliana, Ana Karina, Luana, Lucimar, Érica, Leila, Luana, Lucimar, Ana Karina, Érica e Leila são as nossas funcionárias das regionais, tá? Que estão aqui com a gente. A Andréia também, que está lá na pontinha, né? A Kênia. A Kênia, a Lelé Alexandra, Raquel, Carol, a Carla, o Adelson, a Cida, o Liton, o Wallace, gente, errei. O Wallace e o Reginaldo. Faz menção ao Kelé, o Clemente e o seu Edir. O seu Edir e o Clemente não estão aqui, porque infelizmente o Clemente ficou muito gripado e o seu Edir foi levá-lo até Belo Horizonte, mas são 2 colaboradores que estiveram conosco até hoje também. Pessoal, a turma do concurso 01-2017, se já quiser, após a sessão de foto dos funcionários e funcionárias, se já quiser, e também quem veio pela primeira vez também ao encontro, primeiro o pessoal do concurso 01-17, logo após os funcionários. Ok, gente. Obrigada. Quem não for tirar foto já pode ir para o lanche e volta para... 15 minutos? 15 minutos, só que a gente está um pouquinho atrasado. Para o sorteio depois, tá?